Bom dia. Bom dia, Camila, Maiara. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olha, gente, a Carol finalmente apareceu na live. Bom dia, Carol. Ué, eu já aceitei. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Que estranho. Saulo, apareceu o Byte Bio, não está conseguindo participar. Não sei, por algum motivo. Será que você saiu? Bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo ótimo. E por aí? Ó, tô aqui tomando meu café, claro, sempre, né? Cafezinho e água. Bom dia, Então, vamos lá. pessoal. Bom dia a todos. Já tem uma turminha aí que a turma custa acordar, viu, Saulo? Mas ao longo da live É, vão entrando e depois também fica disponível para assistir depois. Antes de qualquer coisa, isso não é a regra, mas eu queria muito te agradecer, assim, com um pouquinho mais de detalhe do que eu faço normalmente. E dizer que eu sou sua fã número um, assim, que idem. para mim estar com você aqui hoje e ter a oportunidade de que você fale para as pessoas, que outras pessoas tenham o privilégio que eu tenho de aprender com você, é uma grande honra. Te conheço desde jovem, né, desde criança, e eu tenho essa recordação do quanto você é inteligente, dedicado e fora da curva desde essa época, né? De tocar instrumentos e tudo mais. Então, eu acho que você tem muito a acrescentar na vida das pessoas e a Byte Bio tem sido o seu espelho aí com possibilidade de alavancar e atingir mais e mais pessoas. Então, continue nisso, continue nessa batalha e continue transformando a vida das pessoas e das organizações. Às vezes a gente precisa parar um pouco para falar sobre isso e ouvir isso também, tá? Então, eu queria muito introduzir, te agradecendo por ter aceitado e dizendo que eu sou sua fã número um. Ana Paula, a maior alegria poder falar que é tudo recíproco e sair do coração de verdade mesmo, né? Você também é uma pessoa que nos inspira muito e, como você disse, a gente se conhece há muitos anos e sempre admirei. E é profissionalmente com o escritório agora, com toda a sua visão, ela é inspiradora para nós que somos profissionais da área, que nos colocamos à disposição de pessoas como você, de visionários, de pessoas que têm realmente uma mentalidade que contribui para a sociedade e que faz o progresso acontecer. Então, a tecnologia é um meio pelo qual nós temos, igual o direito também é um recurso que nós dispomos, né? E a gente vai se juntando, então, agora, hoje, com esse tema tão incrível que nós vamos discorrer aqui, que é a inteligência artificial. Que E daria para sobre a Byte ficar uma Bio, manhã inteira, né? dá vontade, é muita coisa interessante. E o Souza Rezende também, para quem eu acho que quase todos que seguem já acompanham a Paula e veem o quanto que ela é realmente inovadora nos seus processos. E a gente tem a honra, assim como a Byte Bio, de poder contribuir minimamente para poder impulsionar o Souza Rezende da maneira como ele tem crescido ultimamente. Minimamente não, viu, Saulo? É transformador, assim. Eu quis falar sobre esse tema aqui porque a gente não tem dimensão. E falando tanto de ferramentas, né? E aí tem o Bitrix, tem outras ferramentas. A gente escolheu inteligência artificial para falar hoje.
mas o quanto isso transforma a vida das pessoas, né? Assim, facilita o trabalho, otimiza tempo, nos torna pessoas mais produtivas, porque deixa tempo livre para aquilo que efetivamente importa, né? Então, acho que isso investir em tecnologia, o tempo em tecnologia para ele transformar é uma grande sacada. E aí, eu fui num evento, numa sala secreta em São Paulo, foi pandemia, assim, então talvez uns 3 anos, 4 anos, 3 anos. E eu me lembro que eu escutei inteligência artificial pela primeira vez lá. Tinha uma pessoa que pelo que hoje faz sentido para mim, mas ela já estudava inteligência. Uma das advogadas, ela já estudava inteligência. E ela falou em alguns momentos da sala secreta sobre inteligência artificial. E sabe quando você, assim, é um momento que você não presta atenção? Eu ia fazer outras coisas, porque eu falei, gente, está longe. Imagina, inteligência artificial, porque aí ela falava um pouco, né? Fazer de forma automática, substituir o homem, substituir o ser humano. E aí eu falo, cara, não, pode até existir, mas vai ser pra Luana, né? Para os meus filhos. E não prestei atenção muito naquilo que era. Quando eu me dei conta, recentemente, eu falei, gente, a Clarissa, que é uma advogada aqui do escritório, que me falou a primeira vez sobre o ChatGPT. E eu falei, não, isso não existe. E aí eu fiz umas perguntinhas bobas ali, ele respondeu, mas não coloquei ato de utilização, mas eu comecei a ver cada vez mais as pessoas falando sobre inteligência artificial. E comecei a ver que no Bitrix começou a ter uma ferramenta automática de inteligência artificial. Eu falei, gente, eu preciso sair na frente. Assim. Aqui no interior a gente fala, quem chega primeiro bebe água fresca. E eu me interessei por inteligência artificial, foi quando eu te procurei. Eu falei, Saulo, dá para fazer algum projeto aqui para o escritório? Tem algo que dê para fazer? Como está a inteligência artificial? E aí, claro que de maneira muito mais simplificada, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o momento da inteligência, quando isso surgiu, um pouquinho desse histórico, assim, e o status de evolução, porque cada encontro que a gente tem, e é importante dizer, hoje a gente tem um projeto aqui no escritório que é desenvolvimento de inteligência artificial. Cada vez que você chega, você fala, semana passada eu te falei que não dava para fazer isso, mas essa semana já dá. Então num volume que deixa a gente até meio desesperado, assim, né? Então eu queria que você começasse fazendo essa introdução para as pessoas que estão aqui, que talvez nunca tenham tido contato com inteligência. Claro. Chegou, né? Chegou, está entre nós há um bom tempo, mas agora de maneira mais proeminente. E como nós vimos aí no ano retrasado, em novembro de 2022, o boom que deu o ChatGPT, que é um produto. Mas a IA, obviamente, ela é muito, mas muito maior que tudo isso. É uma área da computação e nada mais também do que uma tecnologia disponível para a humanidade. E toda tecnologia, isso a gente vê em todas as áreas e frentes, tem seus cuidados, suas vantagens, e aí carece também de alguns aspectos ali aplicados a cada negócio. E a IA, de certa forma, a maneira como a gente fala inteligência artificial, ela é uma grande área que envolve muita matemática, muita predição por dados. Ela é uma área que acaba aprendendo, reconhecendo padrões, e dentro dessa grande área foi-se, então, levando-se para o que a gente chama de aprendizagem de máquinas, que é o machine learning, como, por exemplo, o Netflix, Facebook, o Instagram, são grandes aplicações de machine learning. Eles vão aprendendo com os nossos interesses, a gente fala isso de uma maneira assim genérica como algoritmo, né? Os algoritmos também foram se desenvolvendo, que é uma capacidade de programação, de fazer uma sequência para uma ação. E hoje, nessa década que nós estamos, o poderio, né, vamos chamar assim, computacional, e já muito próximo da computação quântica, e uma amostra de dados gigantesca, com crescimento exponencial de tudo, desde assim, a captação de dados por sensores que antes não tinha, agora temos, com 5G espalhando dados para todos os lados, e as próprias máquinas fizeram com que essa amostra de dados aumentassem esse poder de reconhecimento de padrões. E trouxe uma outra área que já existe há um tempo, que é o Deep Learning, que é uma aprendizagem profunda, que dá para fazer tarefas complexas, como é o caso, por exemplo, de um produto chamado ChatGPT, que trabalha com uma previsão de probabilidade de textos. Então, por exemplo, se a gente diz alguma coisa, ele identifica a intenção daquilo, fala, olha, a chance
dessa próxima coisa, como por exemplo, a gente até comentou uma vez, né, sobre alimentos. Eu vou comer, vamos fazer um jantar para comermos uma pizza. Então, qual que é a probabilidade da gente usar vinho ou suco de laranja? Ah, vinho tem uma porcentagem muito maior do que suco de laranja. Ah, a gente vai usar mussarela ou carne. Então, esses padrões foram sendo trazidos para palavras, para textos, aonde o contador vai reconhecendo rapidamente qual que é a intenção, qual é o contexto, e vai escrevendo. Isso trouxe também essa visão nossa generativa, que é muito conhecida agora pelos GPTs. Mas a IA tem áreas que a gente já está habituado a usar, como, por exemplo, a Siri, a Alexa, e tantas outras formas que entremeiam a gente nem percebe, como na própria meteorologia, essas previsões de tempo. É assim, bom, todos os dias tem temperatura, todos os momentos tem pressão, todo momento tem uma forma de nuvens. Então vai se aprendendo como se fosse uma planilha no Excel, que cada linha fala assim, olha, está assim, 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 choveu. Assim, 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 não choveu. E aí chega um momento como agora, fala assim, bom, como está nesse instante? A probabilidade, então, é tanto. Tudo por questões matemáticas. A IA, portanto, hoje nos possibilitou, no momento atual, justamente pela a facilidade do acesso a dados, aos computadores, também pela a redução de custos de infraestrutura, de máquinas, e principalmente, eu acredito também, que por uma demanda de mercado muito grande, porque a gente foi se afundando em muitas tarefas repetitivas e muitas coisas que a máquina naturalmente vai ajudando, igual nós podemos perceber em outras áreas da humanidade também. E assim, hoje, se você pudesse falar o status dessa loucura de implementação de inteligência artificial, nós estamos ainda bebezinhos, assim. Ou se Sim. você vê que já houve um espaço grande de evolução? Não, nós estamos realmente bebê, porque, bom, particularmente, eu comecei a estudar IA em 2006 para 2007, quando eu escrevi a proposta da minha tese de doutorado. Eu fiz doutorado nessa área que envolveu inteligência artificial, defendi em 2010. No entanto, nessa época, há de se convir que era um aspecto muito mais acadêmico, né? Ainda, a IA, ela surgiu com um dos grandes contribuidores da computação, que é o Alan Turing. Tem até um filme dele, o Alan Turing, que foi na década de 50 mesmo, com tudo aquilo que começa a ciência. Mas a aplicação da IA nas nossas vidas, ela é um bebezinho, assim, muito recente. O próprio GPT, eu não estou dizendo o ChatGPT. O ChatGPT é um produto de uma empresa chamada OpenAI. A tecnologia GPT, ela é um pouquinho mais, assim, tem um pouquinho mais de anos, mas não tanto. Foi ali por volta dos anos, no final, quase os próximos dos anos 2020, um pouquinho antes que começou, e ali com o GPT 1.5, GPT 2, e agora, em novembro de 2022, nós vimos 3.5, ano passado o GPT 4, está por vir o GPT 5. Mas veja, a velocidade da mudança, como você mesmo disse, é algo assim arrebatador. Realmente, enquanto nós falamos aqui, pode ser que tenha saído um modelo, como agora essa semana a Meta, do nosso Zuckerberg, anunciou o Llama 3, que falando que é um dos modelos mais potentes da atualidade, mas na semana atrasada, ou 3 semanas atrás, ou um pouquinho mais do que isso, havia anunciado o Cloud 3, que é da Anthropic, uma concorrente da OpenAI. Então, esses modelos, já me permitindo fazer uma parte aqui, é similar ao que nós vemos também, a gente até falou sobre isso um dia, sobre o mercado de automóveis, ou de tratores, ou de máquinas, que cada hora sai um modelo de um carro novo, com um poder novo, com um recurso novo, ou trazendo mais para esse âmbito dos tratores, pegando aqui o direito já aplicado ao agronegócio, igual nós vemos várias máquinas com funções específicas no campo, que antes era o homem que tinha que fazer, antes era o homem que tinha que pegar o seu recurso mesmo manual ali, de colher, de plantar. A gente foi vendo as máquinas chegando, contribuindo e também sendo específicos. Nessa mesma analogia, claro que ela é limitada, o exemplo, a gente percebe que alguns modelos de IA, elas também vão sendo específicos para algumas funções. Mas é tudo muito recente.
como você também mencionou mais cedo, quem chega na frente bebe água fresca, e não é nem só pelo acesso ao recurso, mas também por começar a fazer o processo de mudança, né? Eu não quero usar nenhum tipo de clichê aqui, mas realmente, nesse caso, não é força de expressão, existe mesmo uma questão de mentalidade que é um paradigma, é uma nova forma de ver e fazer as coisas. Então, quanto mais cedo pudermos associar isso, não só o proveito, mas também como o bom uso e as boas práticas para isso da tecnologia. E aí eu já quero até deixar a dica, que o Saulo ele gravou alguns vídeos falando sobre inteligência e outras questões tecnológicas aí, né, Saulo? Então, é no seu site, no blog, né, que fica, da ByteBio, que ficam esses vídeos. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, essa questão de mudança de mentalidade, eu fiquei pensando, realmente, porque na nossa primeira reunião, eu não fazia ideia, eu achava que realmente era ali o chat que eu ia aprender a mexer nele, assim, né? Eu tinha essa convicção. E aí, abrir essa mente de que é um produto, né? E aí a gente tem vários concorrentes, e que dali a gente pode utilizar outra ferramenta para auxiliar o chat GPT e tudo mais, foi essencial. E até as terminologias, né? Prompt, e aí por aí vai, você começar a aprender a entender um pouco o sentido disso para não fazer de qualquer maneira. Porque tem uma frase que você me falou e eu postei ela um dia no Instagram, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, que é o inteligente não é a tecnologia, né? O inteligente somos nós. Então a gente precisa saber utilizá-la e moldá-la para nossa necessidade. Depois a gente vai entrar num tema de dizer dos riscos de utilização somente de inteligência artificial. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Por que você utiliza essa frase de que os inteligentes somos nós? Onde que a gente tem que ter a cautela? A gente pode usar de qualquer maneira, simplesmente jogar uma frase, ou tem metodologia para fazer isso? E também, se existe, ou se às vezes até no seu próprio site tem algum local que você recomenda para a gente acompanhar essas atualizações, porque nem todo mundo consegue ter uma consultoria como eu tenho hoje no Souza e Resende. Então, algum local que a gente consiga ter acesso a tudo isso e aprender de uma maneira mais didática. Excelente. Então vamos lá. A parte da IA ser inteligente vem do termo realmente porque ela tenta simular o conhecimento humano ou formas humanas de se processar. E tem uma técnica dentro dessa área de IA chamada redes neurais, que simula a maneira como o cérebro funciona de tantos nódulos cruzando os dados, tentando resolver uma tarefa complexa. Mas veja, qual é a visão que eu tenho sobre isso? Primeiro, é um recurso tecnológico capaz de processar muitos dados. Agora, quem direciona, quem organiza, quem faz com que a tarefa seja realizada a contento, somos nós. Então, é um processo assim, quase que mútuo. Ele funciona como um assistente nosso, eletrônico, e nós também somos uma espécie de assistente para que ela venha a prover o que eu preciso. Porque senão é igual uma máquina. Imagina eu, uma pessoa que trabalha no campo, independente se eu sou da cidade ou não estou aqui falando a pessoa do campo, mas que trabalha no campo e dispõe agora de uma grande máquina, um recurso maravilhoso, uma colhedeira gigantesca. Bom, eis ali a colhedeira, mas e aí? Agora, quem programa e faz todo o recurso para que ela aconteça conectado no negócio sou eu, que conheço o negócio, que conheço o campo, que conheço as datas que eu preciso. A colhedeira simplesmente não vai sair colhendo sozinho. Então, o GPT, os GPTs, as IAs de várias formas também carecem de que nós montemos essa estrutura lógica de processos mesmos, processos operacionais, de etapas. Então, eu tenho um ativo aqui que seja um documento, vamos pegar um caso nosso aplicado ao direito, né? Nós temos um documento, eu preciso de fazer uma análise desse documento, ou me auxiliar a extrair algumas informações, ou que seja tarefas mais complexas do que simplesmente pedir para escrever algo. Mas eu usar do recurso para analisar. Assim, sou eu que hoje organizo o que eu preciso de acordo com o meu negócio. Então, quem infere a inteligência, quem infere também o que a gente chama de prompt, que é uma espécie de um comando, uma requisição, somos nós. E o cuidado nessa engenharia, que a gente chama de engenharia de prompt, que, olha, esse prompt faz isso, depois esse faz aquilo outro, vai, então,
sendo incutido a nossa inteligência no processo. E aí nós vamos utilizando os recursos necessários. Porque o que acontece muito comumente para quem entra em contato com essas ferramentas é, de uma maneira muito elementar, fazer o que a gente chama de zero prompt, zero, de zero, que é uma frase aberta. Assim, o que é isso? E aí vem como uma resposta. Ah, me fale sobre isso. É uma resposta. Pô, sabe, é muito elementar e tudo bem, ele vai sempre te entregar alguma coisa. E Mas aí aí a gente é uma busca no Google. É como você colocar no Google. É é uma uma resposta busca no Google que inclusive tem uma ferramenta que tem dado uma coceirinha assim, ainda que de leve para o Google, que chama Perplexity. A ferramenta chama Perplexity. Essa ferramenta é um buscador baseado em A, aonde ela varre a internet e traz já de uma maneira generativa a resposta. Agora o Gemini, né, o Gemini do Google, anda já fazendo isso de uma maneira mais sintética, mas o Perplex, ele amarra várias fontes e traz para você listando as fontes, como o Gemini também vem fazendo, e você tem uma pesquisa que não é mais listas de conteúdos para você abrir e examinar cada uma delas, mas ele já tenta compilar, consolidar de acordo com a frase que você escreveu, e não mais com palavras. Então você interage mesmo conversando, pode ser por áudio, inclusive, e o mote não é mais a pesquisa por palavras, mas é o significado, o sentido que você deseja. Então, cada vez mais, veja, se é o sentido, se é a frase, se é a intenção, quem determina e quem orquestra ainda somos nós pessoas. A máquina, ela ajuda nesse processo, tudo é um recurso de auxílio, mas quem ainda orquestra e conduz são pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo do porquê que a IA, ela depende muito dessas pessoas que estão à frente, com a mentalidade, sabendo estrategicamente o que se precisa. Já adiantando, e Paulinho, deixa eu só dar um exemplo, assim, claro, prático, que pra mim faz muito sentido. Se você joga isso, eu tô falando do chat GPT, o gratuito. Se você joga lá e fala assim, elabore um contrato de honorários advocatícios, ponto. Ele vai te dar um negócio mega simples. Se você fala, você é um profissional, um advogado, elabore um contrato de advocacia prevendo isso, isso e isso. Utilize o Estatuto da OAB, o Código de Ética e demais legislações pertinentes no Brasil, cuidando da responsabilidade civil, por exemplo. Vai vir o contrato direcionado exatamente para aquilo que você precisa. Então, só para trazer um exemplo mais palpável daquilo que a gente precisa direcionar para que venha um produto mais próximo possível da nossa realidade. E daí você manda lá uma pergunta genérica, nossa, contrato simples, óbvio, você não falou nada do que você queria, né? E aí aquela analogia que você fez, que é exatamente para um assistente do escritório mesmo. Então, se eu chego para o assistente e falo, faça um contrato de honorários, mas eu não falo quais são as condições que eu quero, ele vai fazer um contrato da cabeça dele simples. Agora, se eu falo todas as condições que ele precisa trabalhar e colocar ali no contrato, o contrato vai vir mais detalhado e mais real para o caso concreto. exato. O que está por trás da qualidade é o contexto. Quanto mais contexto você dá, e regras claras, e às vezes concisas, melhor. As pessoas, quando também começam a utilizar, começam a abusar um pouco do recurso da tecnologia que temos ali disponível. Então, aproveitando esse ensejo, para a gente entrar um pouco mais de detalhe e contribuir, para quem ainda não está habituado, pessoal, tem dois. Vamos falar do ChatGPT, que é o mais popular, tá? Existem vários modelos. O ChatGPT é um produto da OpenAI que a gente tem o 3.5, o 3.5 e o 4. O 3.5, a própria OpenAI fala que é comparado como se fosse um cérebro de rato, assim, enquanto que o 4 é como se fosse um cérebro humano. Por quê? Existem muito mais parâmetros de aprendizagem, de treinamento e volume de dados no 4 do que no 3. Agora, o que acontece? Contexto. Se você, como a Ana Paula disse, olha, considere que você seja isso, ou atue como se você fosse um profissional da área tal, ajuda a dar um contexto para ele, um direcionamento. E aí, quanto mais especificidades você colocar, melhor. Só que, ao invés de
chegarmos e derramarmos um caminhão de solicitações, vamos por partes. É igual, imagina um humano. Eu não chego para uma pessoa assim, olha, eu quero isso, 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 também assim, 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 também assim, 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 assim. Não, a gente já fala, olha, eu vou iniciar uma atividade onde eu preciso tal coisa. O que você precisa para me ajudar nessa tarefa? Ele mesmo vai te responder algumas coisas. Talvez até demais, mas ok. Então, para isso, eu vou te informar tal, tal, e espero que você me dê um padrão de resposta similar, assim, assim, assim. É possível? Você pode ir conversando e preparando e aquecendo, porque você vai fechando o foco, em vez de ter bilhões ou trilhões de coisas para olhar, você vai fechando. Ele trouxe aquilo entrou na janela de contexto, que a gente chama, e aí sim você começa a atacar agora com as especificidades que você precisa. O grau de resposta é muito maior. E aí, me permita só mais um detalhe técnico, que é importante todos saberem, que existem uma limitação natural, que a gente chama de janela de contexto mesmo. Então, o ChatGPT 4, ele trabalha com um negócio chamado tokens. Todos trabalham com tokens. Tokens é uma unidade de processamento do computador que tem a ver como se fosse com a quantidade de caracteres que ele consegue processar. Então, o GPT-4 trabalha mais ou menos com 4.000 tokens, 4.096 tokens, 4.000 tokens. O GPT-4 trabalha com 8.000 tokens. O Google lançou no mês passado, disponibilizou para nós, um recurso do Gemini Pro 1.5 que tem 1 milhão de tokens. O Cloud tem 300.000 tokens, por exemplo, e assim por diante. O GPT-4, dentro de outros recursos de, a gente chama de API para fazer integrações, também permite 128.000 tokens. O que é isso, na verdade? Imagina, converta assim em palavras. Quando você solicita algo, você mandou uma quantidade de tokens para ele processar, ou seja, uma quantidade de palavras para ele poder processar. E ele ainda vai ter que te responder. Então, dentro desses 8.000 tokens, por exemplo, se eu mando 2.000 de pergunta e mais ele responde umas 4.000, foram 6.000. Mas às vezes eu pego um textão gigante, eu pego um contrato, eu pego um documento na área jurídica, copio e colo e falo assim, faça tal análise disso. Ele sufoca, ele perde o fôlego. Então, a gente ter essas noções também de tamanho é melhor para a gente ir quebrando o processo para ter resultados melhores. E aqui, de acordo com que eu vou colhendo as tarefas, os resultados, eu monto, então, a atividade que eu preciso. Perfeito. Você vai trocando ideia, né? Assim, mas Isso. você não observou isso? Aí ele fala, tem razão. Né? Então é como se fosse um debate com o ser humano mesmo, né? Dando os comandos certos para que ele vá respondendo dentro daquilo que você precisa. Ontem eu fiz o teste de elaborar um documento. E aí eu falei, eu gostaria de um documento um pouco mais robusto, vou te trazer mais algumas informações. E aí eu trouxe as informações, ele, perfeito, assim, você me ajuda demais, assim, você me ajuda muito. Ele respondeu pra mim, eu falei, que loucura, né? Parece um ser humano conversando, é muito interessante, né? Ô, Porra, Saulo, e aí eu queria que... Ah, pode falar. não, eu queria pegar esse parênteses muito rápido. Isso que você falou é o que causa em todos nós. Parece um ser humano falando. E vamos aproveitar, por mais óbvio que seja, que a gente peca muito no óbvio, né? Porque a gente sabe, esquece. Mas, gente, obviamente, não é um humano e não tem inteligência. Tá? Ele não é um ser inteligente capaz de descobrir as coisas por você. É uma ferramenta tecnológica generativa por associações e padrões e inferências. Então, a gente, quando começa a conversar, alguns sentem até raiva na relação mesmo, que falam, mas, poxa, está me respondendo isso. Então, fiquemos bastante atentos, porque existe uma linha tênue mesmo, que de repente a gente acaba se perdendo um pouco na relação com a tecnologia. E conhecer um pouco os limites da tecnologia nos faz, então, andarmos dentro do recurso do que ela de fato entrega, ou usarmos tecnologias, mesmo que similares, condizentes ao que necessitamos, sem forçar uma coisa. Então, um exemplo clássico é as pessoas querendo fazer conta, inferências matemáticas no GPT 3.5. Ele vai, na verdade, associar padrões textuais. Se ele conseguir ver padrões textuais naqueles números de contas, ele consegue resolver. Já o 4, existe uma capacidade já de treinamento matemático. O 3.5 não, por exemplo. Então, conhecer esses detalhes
obviamente não dá para saber tudo, nos ajuda. E uma pergunta que ficou lá para trás em aberto é assim, qual a fonte que a gente pode se atualizar? Porque nesse mar de coisas, né? Eu recomendo uma que, na verdade, essa uma vai fazer com que você conecte a várias, que é um Medium. Medium, ou o Medium, falando assim no português mais claro. O Medium, ele é um hub de blogs técnicos de todas as áreas, inclusive na área jurídica, que permite com que grandes escritores e fontes diversas se conectem a ele. Não é um feed de RSS como era antigamente, mas sim é um lugar onde, igual uma rede social que a gente conhece, Instagram e outras, o Medium é uma rede social de blogs e de conteúdos muito especializados e muito bons para a gente se atualizar. Perfeito, muito bom. Ô, Saulo, tem um tema que eu queria muito trazer, que é até para te quebrar um paradigma, sabe? Aqui no meu Instagram a gente tem muitos advogados, muitos estudantes de direito, mas eu tenho também o cliente final, e que às vezes se preocupa, assim, né? De uma maneira geral, o próprio advogado fica pensando o que o cliente vai achar e o cliente pode pensar mesmo. Então, eu acho que eu queria quebrar esse paradigma e trazer esse assunto que o limite dessa tecnologia e a nossa responsabilidade de saber utilizá-la para entregar um melhor trabalho, que é somado à inteligência, a lapidação humana, eu acho. Então, vem um produto, você lapida. Então, como assim, fazer essa ruptura de dar uma tranquilidade de que essa é uma nova realidade e de que não é que a inteligência está substituindo as pessoas, ela está agregando as pessoas, dando mais tempo livre para elas utilizarem o tempo nessa lapidação, assim. Eu queria muito falar disso com você. Quando eu falo de inteligência artificial com as pessoas, tem um susto, assim, de falando assim, mas tudo bem, você vai contar isso para o cliente, que o cliente daqui a pouco ele vai usar a inteligência artificial para fazer o contrato, então ele não vai te contratar, imagina. A gente está desenvolvendo, por exemplo, análise de matrículas de imóvel aqui no escritório por inteligência. Nós estamos trabalhando há semanas em como fazer as melhores ferramentas para isso. E eu dei o comando, como eu faço isso, e agora eu quero replicar para que um robô, né, para que uma inteligência artificial faça isso para mim e eu ainda vou lapidar ao final. Né? Então, eu queria a sua opinião sobre isso, assim, que momento você acha que a gente precisa falar abertamente? É uma substituição ou não é? A gente vai, se a gente falar abertamente sobre inteligência, a gente vai perder o nosso mercado. De fato, um robô vai substituir o advogado daqui a um ano e eu posso estar acelerando esse processo quando eu mergulho na inteligência, sabe? Eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma da substituição, assim. É esse o tema. Isso. Quando a gente olha na humanidade, sempre teve esse tipo de coisa. E agora é mais uma vez uma revolução mesmo. Porque nos anos 90, eu me lembro, assim, talvez você lembre, muitos aqui que estão assistindo também lembram, o quanto papel que nós usávamos para requisições de escritórios. O meu pai tinha um escritório de contabilidade, e então eu convivi no escritório dele, aquele monte de caixas, aquele monte de arquivos, e chegava tudo na mão. Nos anos 93, 94, ele comprou um computador e entrou um processo de informatização. Então, agora hoje, em 2024, enfim, não só agora, mas muitos anos, décadas atrás, a gente faz copy e paste, copiar e colar diversos documentos nossos. A gente pega um arquivo, manda por e-mail. A internet, quando chegou no Brasil em 96, 97, por ali, também trouxe várias questões assim, nossa, mas por que eu vou usar e-mail? Por que eu mando carta? E começaram os paradigmas, até que chegaram os softwares de escritório, o Word, as planilhas, as apresentações que antes eram feitas de papel, de slides, daquela forma ali por retroprojetor, e aí começaram-se essas transformações da digitalização. Agora, quantas tarefas você foi se associando de uma maneira muito mais ágil na parte de digitalização mesmo, e as pessoas que antes trabalhavam com isso foram sendo, assim, compelidas mesmo ao progresso, para que fossem cada vez mais se organizando
e o processo de inteligência organizacional, inteligência processual, para que as coisas fossem mais eficientes, ou seja, economia de recursos, pudessem vir à tona. Assim como também aconteceu no campo, e acontece todos os dias, e agora cada vez mais, o processo das máquinas que trazem os benefícios e vai fazendo situações de manutenção, de supervisão, de gestão, de qualidade, fazendo uma transformação também nos papéis sociais. Porque quem é que quer ir para a lavoura hoje, ficar apanhando a coisa na mão? Quem aqui que está nos assistindo gostaria de fazer isso? Ninguém gostaria. Muitos ainda fazem por necessidade, mas se pudermos então fazermos com que a máquina faça esse trabalho e essas pessoas tenham dignidade para fazer outras tarefas que ainda são típicas humanas, ok. Do modo computacional, quem é que quer pegar, por exemplo, 2.000 páginas e ficar lendo para tentar encontrar algumas palavras ou situações em uma fração de meia hora? Quem é que consegue fazer isso? Então, agora, o que é que nós necessitamos, portanto? Qual é o tipo de resposta que eu preciso? Qual é a tecnologia que eu necessito? Isso faz com que nós tenhamos, então, uma gestão mais otimizada, onde as pessoas conseguem ir migrando a área de atuação. Eu consigo fazer pesquisas de uma capacidade analítica junto com a máquina também, que permite que as pessoas se desenvolvam e tenham mais tempo ao resultado realmente efetivo aquilo que atende o negócio e não nos entrarmos mais em acharmos que a atividade, o trabalho, é fazer tarefa operacional. Nós ainda confundimos trabalho com tarefas. As tarefas fazem parte do trabalho. Tarefas de serem tarefeiros, de ficarem ali naquela coisa. Qual que é o seu trabalho? Ah, meu trabalho é digitar. Não, seu trabalho é resolver essa situação para tal pessoas ou tal empresa. Mas ainda confundimos trabalho e achamos que é ficar digitando coisa. O que você faz lá? Ah, eu digito. Não. Você entrega documentos para que o advogado possa analisar. Esse é o seu trabalho. Então, façamos o trabalho e deixamos atividades repetitivas para aquilo que podem ser mais eficientes, como, por exemplo, apropriar. Então, substituição haveria para aqueles que se acomodam em atividades repetitivas e que não entram tanto no lado humano de ser, quando se portam realmente como máquinas humanas, máquinas que ficam fazendo coisas. E máquina por máquina, elas vão se evoluindo, porque máquina, você não é máquina, você é um humano. E o humano tem propriedades humanas que só o humano tem. Por isso que inteligência artificial não é inteligência humana. Não são as soft skills que o humano dispõe. Não tem a sensibilidade, por mais que tenha análise de sentimentos por padrões, não é capaz de ter empatia, não é capaz de ter uma série de razões que fazem com que infira o progresso também daquilo que necessita no direcionamento e que determine quais são as necessidades da humanidade também. Então, as questões éticas e as responsabilidades, elas estão vão sempre serem convidadas à nossa análise. Assim como adaptação, treinamento, desenvolvimento, uma visão de planejamento estratégico de para onde nós queremos chegar em relação ao nosso negócio, o que vamos utilizar, a qualidade dos dados, a privacidade e a segurança da informação, tudo isso são requisitos que o humano ainda tem e terá para sempre a forma de trabalho. Agora, as atividades, sim, podem sofrer alterações. Perfeito, é isso. Assim, na verdade, a inteligência ela facilita a execução das tarefas para que ao final a gente entregue o nosso trabalho. Né? Então, ela deixa mais tempo livre para realmente lapidar aquelas pequenas tarefas que somadas entregam o trabalho final. E eu queria trazer também à tona, hoje, uma grande dificuldade, a Luciene, que é uma psicóloga organizacional e também presta consultoria aqui para o escritório, para vários clientes meus, ela fala que, às vezes a gente fala dificuldade de mão de obra, ela fala bem-vindo você e o restante de todas as organizações. Porque, de fato, hoje as pessoas têm um novo perfil e não tem nada de errado nisso, é uma outra forma de trabalhar, talvez mais correta, mais limitada, com exigências de horário, exigências de direcionamento de tarefas. Com a tecnologia, as pessoas também foram entendendo o papel delas e o limite delas na entrega, e com isso a gente tem uma dificuldade, talvez, de robustez de encontro de pessoas.
E aí, chegou um tempo aqui no escritório, e eu tô numa cidade, né, nós estamos numa cidade de 20 mil habitantes, e aí é uma limitação natural ao encontro de pessoas, uma limitação de trazer essas pessoas de longe para morarem aqui, né? Então hoje a gente já tem uma turma em home office que mora fora e que a tecnologia também ajuda isso ser possível. Mas eu hoje não vejo a inteligência artificial como um substituto de novas pessoas contratadas. Não é isso. Antes eu tinha essa mentalidade, vou deixar de contratar mais 5 pessoas. Não, não é isso. Tem mercado, vai continuar tendo mercado nessa substituição, mas cada vez mais eu consigo tornar as pessoas que estão no ambiente de trabalho mais produtivas para que elas deixem de fazer trabalhos repetitivos e, portanto, entreguem mais, portanto, tenham mais tempo de descanso e que a qualidade do escritório seja mantida ou até aumentada. Então, acho que é isso que as pessoas precisam pensar, assim, de utilizar a IA como um alavancador, assim, de produtividade das pessoas que já entregam o time antes mesmo de aumentar as contratações, né? Então, acho que esse também essa foi uma grande virada de chave aqui do escritório, talvez pela nossa realidade, mas de trazer ferramenta para as pessoas que estão aqui hoje. E aí, Saulo, eu queria que você comentasse um pouquinho também, se você acha que tem pessoas de outras áreas que entraram aqui, estão nos assistindo e vão assistir essa live depois, se você entende que a gente pode utilizar a inteligência artificial em todas as áreas. Então, para um produtor rural, para uma empresa de contabilidade, para uma empresa que presta assessoria em medicina e segurança do trabalho, para uma empresa que presta consultoria ambiental, né, que os casos são muito peculiares, muito concretos. Mas se você vê alguma limitação, alguma área que você entende que não, isso não dá para usar a inteligência, ou se ela é realmente universal? Eu acho que ela é universal, sim, porque a gente tem, aonde tiver dados, dá para a gente aplicar. Então, a IA aplicada a negócios, ela é realmente geral. E quanto a esse trabalho da substituição do homem, como a gente vinha falando, e também as aplicações, veja bem, a gente, usando ainda o exemplo do campo, né? A gente, quando coloca uma plantadeira, a gente tem que entender de plantação e também calibrar melhor as expectativas, porque quando um homem do campo ele compra uma plantadeira, ele pode se iludir, óbvio que a gente sabe que a resposta é não, mas ele pode se iludir de achar que ele vai simplesmente ter uma plantadeira e as coisas vão acontecer agora sozinhas. Põe lá e sai plantando assim, ó, esse item eu já fiz, não tem que preocupar mais. Óbvio que não. Toda ciência que envolve plantação e todos os cuidados de manutenção, de gestão, como a gente falou, do planejamento, tudo isso vai continuando a inferir o esforço humano. No entanto, aquele trabalho árduo de fazer a plantação ou a precisão do aproveitamento do espaço vai fazendo com que aumente a qualidade. Dentro da parte da IA, nós vamos agora aprendendo e todo mundo vai começar a perceber isso muito em breve, que, por exemplo, para que eu faça gestão de automação de documentos, para que eu tenha uma pesquisa e análise jurídica, eu tenho redação de peças processuais, uma análise preditiva, eu tenho segurança e proteção de dados, tudo isso faz com que eu tenha também uma necessidade de gerir isso, de saber muito bem o que necessita ser feito. Agora, dessa restrição de recursos humanos, o que acontece é que nós podemos melhorar alguns pontos que antes dependíamos tão somente de uma atividade braçal, como, por exemplo, olha, eu tenho uma pessoa aqui no meu escritório que faz pesquisas em alguns sites e trabalham com isso o tempo todo. Ok, existem ferramentas que fazem isso? Sim, existem. Como, por exemplo, a gente tem aí o Insights lá do Jus Brasil, que promove isso, que era uma ferramenta que foi comprada há um tempo, há uns 3 anos, e que permite que faça esse trabalho. Mas
o trabalho, ele é feito, mas eu te pergunto, quando você fazia essa atividade de ir lá e pesquisar, uma vez que você pesquisava, o que você faz com essa pesquisa agora? Você encontrou informação. E aí? Então, o trabalho que você levava, às vezes, 5, 10, 15 minutos para ir lá e pescar a informação de um, e se você então precisava de 5, levava 1 hora, agora eu consigo pescar, sei lá, 20 processos diferentes em 10 minutos. E aí? Pegou, pegou essas informações. E agora? Então, é esse agora que vai ao encontro do trabalho. E não ir de encontro ao trabalho, porque a gente fica indo de encontro ao trabalho. A gente cria tanto atrito no processo, é tanta dificuldade para pegar uma informação. Você aí está usando o Bitrix 24, que é um sistema de CRM, gestão de atividades, você percebe o quanto que é mais ágil e rápido você obter as informações. Ao passo que, se não tiver um dado desse, você leva muito mais tempo. E não é tempo simplesmente por conforto, mas é para que entregue melhor o trabalho, entregue melhor a que se propõe, qual é a finalidade útil do seu escritório, que é auxiliar outras empresas, outras pessoas que carecem dos seus serviços. Então, a gente tirando esses atritos não é uma visão de substituição de pessoas. E você poder agora depender de pessoas que ainda fazem esse tipo de coisa e têm uma dificuldade, às vezes, de obtenção de recursos humanos, para essas atividades braçais, a gente consegue melhorar o processo. No entanto, se tivéssemos, por exemplo, uma pessoa no escritório, essa pessoa otimizaria ainda mais. O que se espera dessa pessoa é que, assim, ei, amigo, amiga, olha só, essa parte aqui agora nós vamos melhorar para que você melhore também, por conseguinte, a entrega do seu trabalho. E aí, para isso serve para escritório de contabilidade, para médicos, para clínicas, para empresas de serviços, para engenharia, para a parte do campo, para todo e qualquer processo que se tenha em escritórios, em negócios, a IA pode contribuir na sua medida e com um ferramental de milhares, literalmente milhares de ferramentas disponíveis hoje no mercado. Eu ia até assim, concluir falando exatamente sobre isso, que cada um precisa ter alguém dentro do time, ou se você é solo, tirar uma fatia do seu tempo para dedicar a isso e encontrar as melhores ferramentas. Então, um exemplo, a gente tem hoje, a gente realiza muitas reuniões com os clientes e ao final, a gente grava, pede autorização, tem todo um termo e tudo mais. E ao final, quando a gente vai elaborar, por exemplo, um relatório ou fazer o documento que foi falado naquela reunião, a gente escutava novamente os áudios, os áudios da reunião gravada. E aí, com o trabalho de sala consultoria, a gente descobriu que existe não só uma ferramenta que transcreve, como uma outra ferramenta que transforma em ata, uma outra ferramenta que resume e uma outra ferramenta que pode, ou a mesma, que pode identificar os próximos passos. Se eu quero lembrar somente um trecho, foi uma reunião de 2 horas, eu falo, nossa, ele falou alguma coisa sobre esse assunto, mas eu não lembro muito bem o que foi. Eu consigo buscar somente esse texto. Então, olha como isso otimiza para a minha realidade tempo. Né? E aí, eu acredito que para um consultório médico, para uma empresa que fabrica bolsas, vi que a Mariana estava aqui, para uma empresa que fabrica roupas fitness. Tudo isso tem a tecnologia adequada para acelerar os seus processos e facilitar o trabalho humano, sabe? Então, eu queria, assim como para mim foi uma grande virada de chave de entrar para a inteligência, não só para a inteligência, mas tecnologia como um todo, eu queria que outras pessoas tivessem essa oportunidade de abrir a mentalidade, de começar a procurar sobre isso, de começar a separar a fatia do tempo dedicado a esse estudo, a essa análise, a essa busca. E aí, para a gente encerrar, Saulo, eu queria que você, se possível, falasse para um público que está aqui, que nunca tinha ouvido falar em inteligência artificial ou que já tinha ouvido falar, mas que não utiliza nada, ou pelo menos acredita que não utiliza, né, nenhuma ferramenta de inteligência. Qual que é o melhor caminho? É o ChatGPT, por exemplo? Qual que é a ferramenta onde eu vou começar a utilizar esse processo para emergir aí no mundo da inteligência? Você já passou um site, que é
um blog que ali dá orientações, mas uma ferramenta específica para a pessoa sair dessa live e começar a utilizar e mergulhar na inteligência? O primeiro passo é saber bem o que precisa. É, é levantar bem quais são as suas necessidades e aí sim pesquisar ferramentas condizentes à sua necessidade. Uma ferramenta que acaba sendo interessante demais, de fato, é o ChatGPT. No entanto, carece de muito cuidado para a gente, não, como se diz uma expressão informal, né? Não emocionar errado. Assim, a gente empolga e começa a sair um pouco do trilho em razão de achar que o mundo vai se resolver por facilidades prontas. Agora, o ChatGPT, sem sombra de dúvidas, é a ferramenta das mais inovadoras dos últimos tempos. Foi a que teve um índice de crescimento ainda top de todas, né? É a maior de uso em tão pouco tempo, que atingiu a casa dos milhões. Agora, caso você precise de saber um diretório de ferramentas, além de ter vários canais, né, ou perfis no Instagram, aí no YouTube, que trazem esses tipos de pessoas que são influenciadores, que trabalham como espécie de curadores, eu sugiro um site chamado Futurepedia. Futurepedia, né? Mas falando em português aqui para ficar mais fácil a pronúncia, é Futurepedia, né? Esse Futurepedia é uma enciclopédia do futuro, que eles falam, de ferramentas que tem ali as suas categorias, aonde você pode fazer pesquisas mais específicas por essas suas necessidades. Agora, o importante nesse processo todo é sempre você calibrar muito bem a expectativa, dimensionar realmente uma visão de investimentos, porque isso requer investimento, obviamente, quando a gente fala em investimento, a gente pensa em dinheiro, mas também um investimento de tempo, de recurso de tempo, para você fazer o que a gente chama de curva de aprendizagem, de entrar, não de querer abraçar tudo, porque ninguém consegue abraçar nada de tudo, mas dentro da sua área, de fazer realmente as pesquisas daquilo que estão funcionando e compreender mesmo que é um investimento. E esse investimento, ele traz, obviamente, recursos para nós todos. Então, a ferramenta do ChatGPT, se você puder investir no ChatGPT 4, que é a assinatura Plus, vai fazer uma diferença substancial, porque além do poder da ferramenta, no ChatGPT 4, aí respondendo ainda a pergunta da Ana, tem um recurso que ainda outros não possuem dessa forma, que é a possibilidade de você construir o seu GPT. E isso não tem nenhum tipo de requisito técnico. Não carece de programação, de conhecimento de informática, nada. Você só precisa saber o que você necessita. Você precisa saber o que você precisa, olha aqui. Então, e aí você vai simplesmente construir uma instrução do que ele deve fazer. Então, se, por exemplo, falando aqui já para a jurídica, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma parte de redação de peças processuais. Então, eu posso colocar uma instrução de como ele funciona, do que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, dar o tom de voz, dar algumas informações, chama de instruções. Eu posso anexar alguns arquivos do meu escritório para que ele aprenda o meu jeitão ou conteúdos ali, e aí sim eu vou fazer as minhas requisições seguindo, então, as instruções que eu coloquei. Isso é um GPT que estou utilizando o chat GPT, mas com os meus conteúdos, com as minhas inferências, com as minhas instruções, e isso é muito acessível. E além dos que eu posso criar, tem também a GPT Store, que se diz que é uma espécie de loja, que ainda não existe o preço para você comprar, mas você tem um diretório que você digita certas palavras-chave, ele te traz uma série de outros GPTs que outras pessoas, marcas, empresas, pessoas físicas fizeram. Isso realmente você vai montando uma espécie de canivete suíço. Então, eu e a Ana Paula, a gente já usa uma ferramenta que nós desenvolvemos, que é de um OCR. OCR é aquela tecnologia de poder ler imagem. Então, esses contratos, essas coisas que chegam dos escritórios ou dos cartórios que foram escaneados, a gente sobe o arquivo e aí ele já transcreve para nós
de uma maneira que eu recomendei que são, ou seja, literis, sem fazer inferências de palavras, se ele não souber, põe 3 pontinhos. Então, eu direciono o jeito que eu quero receber a informação. É uma função. Outra ferramenta, eu posso que seja para tradução de maneira jurídica, seja para ver jurisprudência, para consultar. Então, eu posso fazer esse mix de GPTs e, à medida que eu vou necessitando no meu dia a dia para essas atividades e tarefas complexas, eu quebro essa complexidade por especificidades. Então, a minha sugestão comecem sim pelo ChatGPT, mas saibam que existem realmente um universo além do ChatGPT e o ChatGPT está na IA e não o contrário, tá? A IA não é o ChatGPT. ChatGPT é uma ferramenta, é um produto dentro do universo, literalmente o universo da IA. Perfeito. E acho que a gente vai encerrar muito bem com essa conclusão de que a inteligência ela está aí, a inteligência artificial está aí, é um grande momento. Assim, eu acho que já não é nenhuma opção mais, ela vai acontecer e quem sair na frente tem vantagem, mas que a gente precisa ter clareza que existe investimento de duas questões, que é o financeiro e o tempo. Sem isso, querer utilizar a inteligência artificial como um robô, como algo automático, não vai dar certo, não vai te trazer segurança, vai achar que não funciona. Então, precisa desses dois investimentos, sem sombra de dúvidas. Aí a pessoa vai me perguntar quanto de investimento? Sem limite, né, Saulo, com essa resposta. Assim, tem um universo de ferramentas que podem ser contratadas e que precisa atender a sua realidade e a sua realidade financeira também. É aquilo que te entrega, né? Hoje o investimento que o escritório faz de inteligência, a gente ainda está em estudo e tudo mais, mas com certeza assim, a gente teria um caixa muito maior, porque o resultado que ele entrega de otimização de tempo, de produtividade de uma equipe de quase 20 pessoas é assim, surreal. Então, entrar nesse projeto sabendo que precisa de investimento de tempo e de dinheiro, sem sombra de dúvidas, mas que é um grande caminho alavancador de negócios. Nessa aula, vou te passar a palavra para encerrar e se tiver alguma consideração final também, muito bem-vinda, mas mais uma vez te agradecer demais, deixar as portas abertas para que você volte e a gente fale muito ainda sobre inteligência artificial. Obrigado, Ana Paula, foi maravilhoso e sempre que puder, conte comigo para outros assuntos, outros papos. E quem nos assiste, estamos à disposição também para ajudar do que precisarem. E comecem ou continuem de quem já iniciou e vamos aprendendo todos juntos, todos os dias. Obrigado, viu, Ana Paula, pelo convite. Obrigada, Foi uma alegria até estar logo, aqui. bom dia.